Sejam bem-vindas ao nosso Café com a Coaching. E hoje o nosso tema é pare de reclamar. Do que é que você tem reclamado, do que é que você não tem se sentido bem, do que é que tem te feito mal. Você vai ver o quanto que esse hábito de reclamar é destrutivo, o quanto que o hábito de reclamar faz com que você fique paralisada. Então nós vamos ver hoje tudo sobre reclamação, o que fazer para melhorar isso, o que fazer, quais os exercícios práticos para te ajudar, para você ficar melhor e acabar definitivamente com isso na sua vida. E para iniciar, nós vamos meditar em Filipenses, o capítulo 2 e o versículo 14. E olha só o que é que fala. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então, assim, o que é a murmuração? A murmuração é justamente a reclamação. E o Senhor, Ele fala muito ao nosso coração o quanto que murmurar é destrutivo. O quanto que reclamar destrói a nossa vida. E a gente tem o exemplo claro do povo quando estavam no deserto. O que foi que aconteceu? Eles viviam murmurando, eles viviam reclamando. E por várias vezes eles questionavam diante de Deus por muitas coisas. E eles perderam muitas bênçãos por conta da murmuração, por conta da sua reclamação. Por exemplo, quando eles estavam no deserto, que eles começaram a murmurar que preferiam voltar para o Egito, porque lá tinham comida, ainda que fossem escravos, tinham comida. O que era que eles passavam na cabeça deles por muitas vezes? Eles esqueciam do momento de sofrimento que eles passaram no Egito. E eles esqueceram da bênção que eles estavam vivendo naquele momento, de tudo que o Senhor estava preparando. Naquele momento eles tinham esquecido do mar, que se abriu para o povo passar. Eles esqueceram da coluna de fogo, eles esqueceram do maná, eles esqueceram da água que saiu da rocha. Então, o que é que a murmuração faz? O que é que a reclamação ela faz na nossa vida? Ela nos faz com que a gente esqueça das bênçãos, das coisas boas que a gente tem na vida. Ela faz com que a gente esqueça de agradecer pelos grandes benefícios que a gente tem. Então é isso que a murmuração faz, é isso que a reclamação faz. Ela nos afasta de tudo que a gente tem de bom. Ela faz, é como se desse assim uma amnésia de tudo que a gente tem de bom à nossa volta. E a gente só foca no que é ruim, no que é destrutivo. Porque olha só, gente, a gente tem um péssimo hábito de focar muito mais no que a gente não quer do que no que de fato a gente quer. A gente foca mais nas coisas que dão mais errados do que nas coisas que dão certo. E o que acontece na nossa vida? A gente começa de fato a atrair isso. Porque o que é de fato a reclamação? A reclamação é você clamar de novo, é você clamar duas vezes. Ou seja, eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma dificuldade, tem alguma coisa, uma área da minha vida que não vai bem e eu começo a reclamar. O que é que acontece? Eu atraio novamente aquela situação para mim. É exatamente isso que acontece quando a gente reclama. A gente atrai aquela situação ruim novamente, porque eu estou clamando duas vezes. Então, eu estou atraindo aquela situação novamente para a minha vida. Então, a reclamação, ela é isso. É você clamar duas vezes. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado em todas as vezes que a gente reclama. E o que é que eu preciso, então, fazer para parar de reclamar? É começar a criar em mim hábitos de gratidão. Ao invés de reclamar, eu agradecer. Eu costumo sempre falar isso. Tem muitas pessoas que dizem, eu sou grata. Você é grata? Eu sou grata por tudo que eu tenho. Mas quando você vai olhar para a vida, reclama de muitas coisas. E se você é uma pessoa grata, você não tem tempo para estar reclamando. Lógico que
Nós não somos seres perfeitos. Existem coisas nas nossas vidas que não vai muito bem. Existem áreas que não vai bem. Mas o que é que eu preciso? Eu preciso tirar o foco daquilo. É como se você... imagina só, uma parede branca, bem pintada. E tem aquela parede enorme branca. E naquela parede tem um pontinho preto. Um único pontinho preto tem naquela parede branca. E aí o que é que você faz? Ao invés de você olhar para aquela enorme parede branca toda pintada, você só foca naquele pontinho preto que tá lá. O que é isso? É quando o seu foco só está no que está mal. É quando o seu foco só está no que é ruim. Aí o que acontece? A sua vida gira em torno daquele pequeno ponto preto que tá lá. A nossa vida, ela não é uma única área. A nossa vida não é aquele único pontinho preto que não está bem. Eu tenho várias outras coisas na minha vida que são de fato muito boas. Eu tenho vários outros pontos, outras coisas que existem na minha vida que eu preciso estimular e que eu preciso começar a ver o que de fato faz bem. Então, o que é que nos destrói? Quando eu foco unicamente no meu único problema que eu tenho. E eu esqueço de olhar para tantas outras coisas boas que tem na minha vida. Então, quanto mais eu estimular a gratidão pelas coisas boas que eu tenho, melhor eu vou ficar. Porque o que é o contrário da reclamação? A gratidão. Então, por mais difícil que seja a situação. Mas você não sabe, Josi, a situação que eu tô passando. Eu tô passando por um problema grande. Eu tô passando por uma dificuldade grande na minha vida. Como é que eu vou agradecer? Gente, nada, absolutamente nada na nossa vida acontece por acaso. Nada na nossa vida acontece em vão. Sabe o que é que o Senhor diz na palavra dele? Ele diz assim, que ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E quando a gente tem a certeza que está na presença do Senhor, ele cuida de tudo. E ele diz assim, que não coloca nada na nossa vida que a gente não consiga suportar. É isso que ele fala. Então, nada que está acontecendo na sua vida é para você cair. Nada do que você está vivendo hoje é para sua destruição. Tudo a gente extrai um aprendizado. Tudo, absolutamente, a gente tira uma lição. Pelo menos isso. Então, por mais desafiadora que seja a situação que você está vivendo hoje, o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando e você não pode focar só nessa situação desagradável, só nessa situação ruim. Lembra da parede branca? A situação ruim que você está vivendo é apenas um pontinho preto, mas você tem todas as outras coisas. Você tem muitas outras coisas que você pode usufruir na sua vida. Então, tira o foco, tira o seu olhar das situações destrutivas da sua vida. Existe uma coisa que uma frase que diz assim, onde você foca, você expande. Eu gosto muito de falar isso. Onde você foca, você expande e tudo que você mede, cresce. Quanto mais eu focar nas coisas destrutivas, quanto mais eu focar nos problemas da minha vida, mais isso vai crescer. É automático, é um imã. Olha só, a vida da gente, ela atrai tudo aquilo que a gente pensa e sente. Às vezes você pode dizer assim, pode prestar atenção a alguma coisa que aconteceu na sua vida hoje. Em algum momento você pensou isso antes. Em algum momento você sentiu isso antes. É porque a gente, às vezes, é no nosso inconsciente. Eu gosto muito, quando eu estudo a respeito dessa questão da neurociência, toda essa questão do nosso mental, porque isso é impressionante o quanto que os nossos pensamentos atraem. Há tantas coisas boas que acontecem na sua vida hoje, quanto as coisas ruins, em algum momento você pensou e sentiu. Então a gente atrai, por isso que a gente precisa se conectar a tudo que a gente pensa, sente e fala. Principalmente a nossa fala. Gente, a nossa fala, ela é transformadora na nossa vida. Existem muitas coisas na nossa comunicação que acabam nos destruindo. Muitas coisas, quando a gente reclama, sai da nossa boca. A palavra de Deus, ela diz assim, da mesma boca sai bênçãos ou maldição. E muitas vezes o que acontece hoje é da nossa própria boca que a gente fala e às vezes a gente nem percebe.
Né? Todas as vezes que a gente fala, por exemplo, esse menino é muito atentado, esse menino é muito preguiçoso, esse menino não faz nada. Eu estou profetizando, decretando aquilo na vida do meu filho, dentro da minha casa, dentro do meu lar. Então, as nossas palavras, elas têm um poder gigantesco. Não é à toa que se você for lá em Tiago, se você for lá na palavra de Deus, vai falar muito a respeito do poder da língua. Muito a respeito do quanto a nossa fala é destrutiva, destrói. Se todos os dias eu falo pra mim mesma, eu sou ansiosa, a minha ansiedade está me destruindo, eu sou ansiosa, eu não durmo, eu não consigo dormir. Todas as horas eu só estou afirmando pra mim mesma uma situação ruim, desagradável pra mim. Então eu preciso mudar o meu vocabulário, eu preciso mudar a minha comunicação. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu preciso falar isso até eu acreditar que é possível. Tem algo que é bem interessante falar assim, eu preciso ser até me tornar. Então, eu proclamando isso, declarando isso pra mim todos os dias, eu me torno aquilo que eu desejo ser. Se você já vai deitar na sua cama já pensando que você não vai dormir, é lógico que você não vai dormir. Tem um exercício que eu costumo aplicar em todos os meus atendimentos, para quem tem esses pensamentos acelerados antes de dormir, que é sempre antes de dormir você começar a fazer uma reflexão do seu dia, das coisas boas que teve no seu dia. Não é possível que durante todo o dia que você vivenciou, não tenha tido uma coisa boa que tenha acontecido. Por quê? O que é que a gente faz? A gente costuma, quando a gente vai pra cama pra dormir, a gente já começa a pensar em todas as coisas ruins. Em todas as coisas negativas. Ou naquele dia, ou de lá do tempo, não sei de onde. E eu começo a só pensar e refletir só nas coisas ruins que me aconteceram, ou prevendo coisas ruins que podem acontecer. Então, quando você troca os seus pensamentos, mas o que de bom aconteceu hoje comigo? O que hoje, durante o dia, foi uma coisa muito boa que eu posso agradecer. E você começar a trazer à sua memória coisas boas que aconteceram durante o dia e começar a meditar disso, começar a agradecer pelas coisas boas que aconteceram no seu dia. Comece a procurar, a estimular em você, em todo momento, o que é que você pode ser de fato grata, de verdade. Quanto mais você agradecer, melhor você vai ficar e menos reclamona você vai ser. Gente, não existe coisa pior do que você estar perto de uma pessoa que só reclama. Não existe coisa pior do que você estar perto de uma pessoa que é o negativismo puro. Por quê? As pessoas que reclamam demais, ou elas estão se vitimizando demais, porque quem reclama, geralmente, é sempre a vítima e sempre existe um culpado. Se eu reclamo da situação que eu estou, eu sempre sou a coitadinha e sempre tem alguém que fez aquilo comigo. Então, geralmente quem reclama só quer ser a vítima. Aí o que é que a vítima quer? A vítima quer um consolo, quer um conforto. Aí vem, reclama e tem alguém que vai dizer, vai reafirmar que ela é a coitada e que alguém é o culpado. E aí tudo bem pra ela, porque ela é sempre a que tá ali na posição de vítima. É assim que acontece com quem reclama. Quem reclama, quando não faz esse papel, né, de se vitimizar, tem também o papel que tem ali, além de ser a coitadinha, né, que gosta de estar nesse status, gosta de estar nessa posição só para ser consolado, só para procurar sempre um culpado. E aí vive nesse estado o tempo todo. Agora, quando você troca a reclamação por algo bom que tem na sua vida, quando você troca, quando você inverte os fatos, você começa a olhar diferente para a vida, olhar diferente para o mundo. Então, a pessoa que reclama, ela não vai chegar para você nunca falando das coisas boas que acontecem na vida dela. Ela só vai vir falando das coisas ruins que acontecem na vida dela. E acaba que, quanto mais você se conecta com pessoas que reclamam, você vive reclamando. Porque a gente é a média das pessoas que a gente tem à nossa volta. Eu sou muito criteriosa, gente, com as pessoas que eu ouço, com as pessoas que estão comigo. Quando eu vejo que é uma pessoa que se lamenta demais, que reclama demais, que se vitimiza demais, eu me afasto. Ou eu mudo de assunto, eu introduzo outra coisa. Por quê? Porque
essas pessoas que reclamam demais, que se vitimizam demais, elas acabam tendo uma energia muito negativa. Vocês já viram pessoas que só prestam a falar das doenças que têm? Parece que arruma doença pra tudo, fica procurando uma doença. Fica procurando alguma coisa ruim, sabe, pra falar dela. Pra justamente atrair a atenção do outro, como se fosse assim, aquela aceitação. Então a reclamação, ela destrói real, gente. Destrói real. E aí, além, né, de você introduzir na sua vida essa questão de manifestar a gratidão em todo o tempo, o maior exercício que você pode fazer para parar de reclamar. Introduzir em você a gratidão, sabe? Às vezes tem pessoas que dizem, mas você não tá no meu lugar, mas meus pais não prestam, meus pais fizeram isso comigo. Gente, mas aí você pode trazer, por mais que o meu pai, ou que a minha mãe, ou seja lá quem for, faça tudo isso de ruim, uma coisa boa eles fizeram na vida, que foi me colocar no mundo, me dar a vida. Então, ao invés de eu olhar só para as coisas ruins que eles fazem, eu posso agradecer porque eles me deram a vida. Mas você não sabe o que é que o meu marido faz, você não sabe o que é que ele faz comigo, você não sabe o que ele fez. Ao invés de você reclamar pelas atitudes que o seu marido fez, por que você não agradece porque você ainda tem um marido? Porque você ainda tem alguém que está com você. Mas porque meu filho me dá muito trabalho, porque meu filho, você não sabe o que é que meu filho faz. Sabe quantas mães, quantas mulheres têm vontade de engravidar e não podem, você tem o seu filho? Então a gente tem um hábito muito ruim de reclamar de tudo. De reclamar de tudo que está à nossa volta. E isso é o que nos destrói. É isso que nos faz ficar mal. Todas as vezes que você for reclamar, se policia. Eu tenho um exercício que eu sempre coloco isso nos meus atendimentos, que é a liga. Eu já usei várias vezes. Eu já ia deixar para falar isso pro final para vocês. Uma liguinha dessa, você colocar na sua mão. E aí o que é que você vai fazer? Vai ficar com ela durante 30 dias. Isso é um exercício para você parar de reclamar. Esse exercício, gente, é comprovado pela neurociência. O poder da liga, tá bom? Eu não tô falando nada de mim mesma. Isso daqui é um exercício comprovado. E aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer o jejum da negatividade. Todas as vezes que você reclamar, todas as vezes que da sua boca sair algo de ruim, o que é que você vai fazer? Você vai puxar a liga no seu braço. Porque o seu cérebro vai assimilar a dor com um grande aprendizado que você está tendo. Então, você vai pegar todas as vezes que da sua boca sair palavras negativas, todas as vezes que você vir ali no seu pensamento algo que você esteja reclamando, você vai puxar a liga. E o que vai acontecer? Você vai aprender com essa dor que você vai ter no pulso. Então, você vai estar fazendo o jejum da negatividade. Começa fazendo isso no dia. Eu vou passar hoje o dia sem reclamar. Toda vez que eu reclamar, puxa a liga. Por quê? Dessa forma, você vai começar a aprender a se policiar em tudo que você fala. Dessa forma, você vai começar a colocar em prática o quanto você precisa se afastar. E quando eu digo em relação a isso, também se afastar de pessoas que reclamam. De pessoas que têm esse hábito de reclamar de tudo. E aí uma coisa que a gente precisa também entender é que perfeição, ela não existe. E por que às vezes a gente reclama? Porque a gente quer ter ou o casamento perfeito, maravilhoso, que eu vejo e que eu imagino que o outro tem, né? A gente sempre acha que a grama do vizinho é a mais verde. Ou a vida dos sonhos que eu almejo. A gente sempre quer aquela perfeição. Gente, a perfeição não existe. Você buscar felicidade no outro, você buscar felicidade em coisas ou em pessoas, você não vai encontrar. Sabe onde é que eu encontro a minha felicidade? Em mim mesma. Dentro de mim. Quando eu me conecto com o Senhor, que é o que tudo pode, o que tudo faz, nele eu encontro a plenitude da minha vida. Então, quando você entende que você é dependente do Senhor e que Ele tudo pode fazer na sua vida e você se encontra, conecta com você mesma. Porque o que acontece? A pessoa mais importante da sua vida é você. A pessoa mais importante da sua vida não é o outro. A gente muda demais
a posição das coisas. O que é que a palavra do Senhor nos diz? Ela diz assim: amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a palavra de Deus, ela resume todos os mandamentos, toda a Bíblia nesses 3 pontos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, qual é a ordem? Primeiro, Deus. E quando eu amo a Cristo, de verdade, eu sei agradecer por cada coisa que Ele faz na minha vida. Eu sei ver Deus agindo em cada mínimo detalhe. Sabe o que é que a gente quer? Às vezes a gente espera coisas muito grandes para vir do céu. E a gente esquece de apreciar as mínimas coisas. Eu esqueço de apreciar quando eu levanto que eu tenho as minhas pernas para colocar no chão e andar. Eu esqueço de apreciar que eu tenho uma visão, que eu consigo enxergar, ouvir, falar. Eu esqueço de apreciar que eu tenho comida no meu armário. Eu esqueço de apreciar que eu tenho fôlego de vida. Eu esqueço de apreciar a coisa mais graciosa que o Senhor me deu, que é a vida. Não viva a sua vida de qualquer jeito. Não viva a sua vida, sabe, levando como se fosse qualquer coisa. A nossa vida, ela é única. E passa muito rápido. Eu não sei se você tem percebido, mas o tempo, os dias, eles estão bem acelerados. E tá passando assim, rapidamente. E como você tem vivido cada um desses dias? Como você tem vivido cada um desses dias? O quanto que você tem agradecido ao Senhor por cada dia que você tem vivido. O quanto que você acorda satisfeita, pronta para viver aquele dia. O quanto que quando você acorda, você diz assim: Senhor, eu estou aqui. E hoje vai ser um dia incrível na tua presença. Hoje vai ser um dia incrível porque eu sei que o Senhor é comigo. Eu sei porque o Senhor me fez. Eu sei porque o Senhor me criou. Então, em primeiro lugar, Deus, eu sabendo a minha essência diante de Deus. Em segundo lugar, não é seu marido, não é seu filho, não é sua mãe, não é seu pai. Em segundo lugar, é você. A pessoa mais importante. Eu já tive nos meus atendimentos pessoas que o que acontece? Vive para cuidar do outro, vive pelo outro, vive para ajudar o outro, se preocupa com o outro, e se mete em tudo que é confusão, se mete em tudo quanto é coisa, está envolvido em tudo, só para agradar o outro e esquece de si. E eu costumo sempre falar isso. Se você quer ajudar o outro, você primeiro tem que ajudar você. Eu não consigo ajudar o outro se eu não conseguir primeiro ajudar a mim mesma. O que é que acontece quando a gente age na vida do outro? É um transbordo. E o que é o transbordo? Eu tenho um copo. E quando eu vou colocando água nesse copo, ele vai enchendo, né? Vai enchendo. Quando ele enche, ele começa a derramar. Então ele começa a transbordar. Então, para mim poder ajudar o outro, eu tenho que estar transbordando. E o que acontece com muitas pessoas? Quer ajudar o outro, quer estar presente na vida do outro, sem primeiro transbordar na sua vida. Sem primeiro fazer na sua vida. Quando eu ajo na minha vida, eu consigo transbordar na vida do outro. Então, tudo começa a partir de você. E quando você está bem, gente, isso é impressionante. Quando você está bem, você consegue mudar tudo que está à sua volta. Porque as pessoas, elas são beneficiadas. A luz, ela ilumina as trevas. É assim que funciona. A luz, ela sempre vai iluminar as trevas. E por mais que a treva venha, a luz, ela consegue iluminar. Então, o quanto que você tem sido luz? O quanto que você tem parado, sabe, de focar nessas coisas ruins da sua vida e começar a olhar para a história linda que você tem. O quanto que você tem olhado para você e você tem se orgulhado da pessoa que você é hoje. Olhe para você e faça essa reflexão. Todos esses anos, quantos anos você tem? E durante esses anos de vida que você tem orgulho da história sua? Da mulher que você tem sido hoje? Você tem tido orgulho? Você tem tido orgulho que se hoje se acabasse, se hoje acabasse o seu dia, se hoje fosse, né, se hoje você partisse para a eternidade, o que é que você deixou para as pessoas que ficaram? Você já parou para refletir? No meu velório, o que é que as pessoas vão estar falando sobre mim? Qual o legado que você vai deixar para as pessoas? Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos? Qual o legado que você vai deixar para quem te conheceu? Então a gente às vezes se preocupa com tanta coisa ruim e a gente esquece de preocupar com tanta coisa boa. O que eu tenho de bom e o que eu posso passar. E que essa situação ruim e que o que o outro faz com você é só um pontinho preto naquela enorme parede branca.
E não passa disso. Então, evite se queixar com frequência. Eu conheço pessoas que passam anos, que eu conheço há muito tempo, entra ano e sai ano, e a pessoa vive se lamentando da mesma coisa. Vive se lamentando da mesma coisa. E quanto mais ela lamenta, mais ela fica naquela situação. Porque quando eu paro de lamentar, mas é porque eu não tenho isso, eu não tenho. E quando eu começo a dizer, Senhor, eu sou grata pelo pouco que eu tenho, o Senhor, ele começa a abrir as portas para você receber o mais de Deus. Não tem como, você não vai suportar o mais de Deus se você viver no menos. Sabe, se você viver reclamando, o Senhor diz assim na palavra dele, sabe por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal. Porque quando você chega diante de Deus, a sua lista de reclamação é enorme. Mas por que eu estou passando por isso? Eu não mereço passar por isso. Jesus, até quando eu vou passar por isso? Por que você não começa a dizer, Senhor, eu te agradeço por isso, porque o Senhor tem me feito cada vez mais forte. O meu marido, ele costuma dizer sempre assim pra mim, a gente tem costume de pedir paciência a Deus, e quando vê os problemas a gente diz, mas como é que eu tô passando por isso? Se eu peço paciência, o Senhor vai me colocar numa situação desafiadora justamente para mim ver se eu estou executando a minha paciência. Então, todas as vezes que a gente chega diante do Senhor, além de pedir, a gente tem que ter uma lista muito grande de agradecimento. Eu todos os dias, há anos, todos os dias, eu tenho o meu diário da gratidão e que eu sempre passo para as minhas clientes. Façam isso todo dia de manhã. Eu agradeço por isso, escrevendo. Porque o nosso cérebro, ele consegue entender que é uma verdade, consegue fixar melhor quando eu escrevo. Então eu vou lá escrever, eu agradeço por isso, eu agradeço por isso, eu agradeço por isso. Eu faço minha lista de agradecimento. Recentemente eu consegui, depois eu quero até falar para vocês em relação ao Mural dos Sonhos, e eu consegui uma realização de algo que eu queria muito. E por muito tempo eu escrevia na minha lista de pedidos, o que eu desejava. E como eu consegui essa semana, eu tirei da lista de pedidos e subi para a lista da gratidão. Aí eu já digo, eu agradeço por isso, porque eu consegui isso. Então, quando a gente vibra, gente, celebrar pequenas vitórias, não espera celebrar por grandes coisas. Celebre por cada passo novo dado, celebre por cada coisa nova alcançada. E quando eu falo de alcançar coisas, eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de cada mínimo detalhe da sua vida. Celebre, vibre. Porque aí você está dando lugar para a gratidão e está deixando de lado a murmuração. Quantas pessoas lá no deserto não puderam entrar na terra prometida e morreram no deserto porque murmuraram? O que está impedindo muitas vezes você receber a sua bênção é a reclamação. Muitos morreram e não chegaram. Muitos não tiveram direito de entrar, de alcançar a bênção. Sabiam que existia, mas não tiveram esse direito porque murmuraram, porque reclamaram. Então, a gente perde muita coisa quando a gente começa a reclamar. E vá mudando seus hábitos gradativamente. É uma questão de hábitos novos. Hábito é possível mudar. Por isso que eu falei pra vocês a técnica da liga. Por quê? Porque se você faz isso e coloca na sua cabeça assim durante 7 dias, isso já vira uma rotina. E se você consegue fixar algum novo comportamento durante 30 dias, aquilo já se torna um hábito. E tornando-se um hábito, aquilo começa a fazer parte da sua vida. Eu sempre me atento, quando eu começo a ver que eu tô começando a reclamar de alguma coisa, eu falo, não, isso não tá certo, isso não tá bom, o que é que eu tenho que fazer para mudar isso? Porque eu entendo do poder da murmuração. E quando a gente reclama, quando a gente murmura, isso não é só uma questão, gente, que eu tô falando, só uma questão, sabe, de que qualquer um falou. Isso é comprovado cientificamente. No nosso cérebro, o hipocampo é onde vai todas as reações, né, do que a gente fala. E o que acontece? Quando eu começo a reclamar, isso danifica essa parte do meu cérebro, fazendo com que eu até me comporte mal. Porque quando a gente reclama, a gente começa a desenvolver o hormônio do cortisol,
E o que é o cortisol? O cortisol, ele é o hormônio responsável pelo estresse, sabe? Quando você está estressado, o que é que você está com muito aí? Você está com muito cortisol. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso começar a colocar em mim hormônios, novos hormônios, né? Como a serotonina, como a endorfina, que são hormônios da felicidade, que são hormônios da alegria, que são hormônios que vão me deixar bem. Então, pessoas com alto índice de estresse é porque elas estão com o cortisol delas elevado. E quando eu reclamo, eu aumento o cortisol. Cada vez que eu reclamo, eu estou aumentando o hormônio do cortisol dentro de mim. Então, por isso que eu fico estressada. Então, é isso que acontece todas as vezes que você reclama. E quando eu paro de reclamar, vários benefícios começam a acontecer na minha vida. Dentre eles, eu começo a ter uma mudança na minha perspectiva e começo a focar em coisas boas, em coisas que vai dar certo. Então, todas as vezes que eu paro de reclamar e que eu estabeleço a minha gratidão, eu consigo controlar vários transtornos que às vezes faz parte de mim, como por exemplo a ansiedade. Já tive vários casos de pessoas que eu estou acompanhando e que conseguiram controlar a sua ansiedade trabalhando justamente o seu lado positivo. Ontem mesmo eu estava em um atendimento e aí o que aconteceu? É um caso da minha cliente que ela tem ansiedade, né? E ela sabe disso. E durante todo o nosso processo, ela vinha controlando a ansiedade dela só com base nos pensamentos. Quando ela começa a modificar aqueles pensamentos e traz essa visão positiva. Então, quando ela vem nisso, mas o porquê que eu estou pensando nisso? De onde veio? O que é que está acontecendo que está desenvolvendo isso em mim? E aí ela vem e consegue controlar aqueles pensamentos acelerados. Então, quando eu tenho uma visão positiva do meu futuro, quando eu tenho uma perspectiva de vida positiva, quando eu trabalho o meu lado positivo, eu consigo ficar bem. É assim que funciona. Quando você para de reclamar, você tem uma saúde mental e emocional. Como eu falei para vocês a respeito, né, do cortisol, do hipocampo, enfim, isso são, né, tudo que faz parte aqui do nosso mental e que eu consigo controlar, o meu emocional e o meu mental. Então eu consigo controlar, seja uma depressão, seja ansiedade, seja o estresse, enfim, várias coisas que começam a me atrapalhar, eu consigo controlar só parando de reclamar. Só parando de reclamar. Eu consigo ter relacionamentos mais saudáveis. Por quê, gente? Eu costumo sempre colocar, nos primeiros atendimentos que eu faço com as pessoas que vêm até mim, para meditar no livro de Provérbios. Por quê? Lá no livro de Provérbios é um manual de como você, mulher, deve se comportar. Primeiro que, para mim, o que me ensinou e a base de tudo que eu faço, tudo que eu sou, é a Mulher Virtuosa de Provérbios 31. A minha leitura preferida é Provérbios 31. Que fala tudo sobre a mulher sábia. Mas o livro todo de Provérbios, ele fala da conduta, de como você obter sabedoria, de como a mulher deve se comportar. Porque não existe coisa pior do que uma mulher reclamona em casa. Do que uma mulher que só chega pro marido pra reclamar. Do que sabe, isso é muito ruim. Imagine duas pessoas vivendo dentro de uma casa e que uma só se queixa, e que uma só se lamenta, e que uma só tem problema. É muito ruim. Então, lá em Provérbios, você aprende, você tem esse manual em suas mãos. Você aprende como se comportar como uma mulher, sabe? Uma mulher sábia. Então, assim, você começa a desenvolver relacionamentos mais saudáveis. Uma pessoa que não reclama, ela foca na solução e não no problema. Pronto, chegou o problema, tô aqui mergulhada nesse problema. Vai pensar logo na solução. Você precisa ser uma solucionadora de problemas e não aquela pessoa que procura problema. O pronto veio, lá a mulher virtuosa, ela tem essa facilidade de ser solucionadora de problemas. E é assim que a gente precisa ser. Eu estou passando por isso, mas como eu vou resolver isso? Como eu vou conseguir vencer essa situação? Então, o foco precisa ser sempre na solução. O foco precisa ser sempre como solucionar e como resolver aquela situação que está passando.
E, além de tudo, né, quando você para de reclamar, você desenvolve em você a questão da autorresponsabilidade. Eu sempre falo muito sobre isso. O que é autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade é entender que a vida que você está vivendo hoje, você merece. A vida que eu vivo hoje é a vida que eu mereço. Você já ouviu na palavra do Senhor quando fala da lei da semeadura? Você colhe o que você planta. O que você está vivendo hoje foi de uma plantação que você fez lá atrás. Foi de algo que você plantou e você está vivendo hoje. Se você quer colher resultados diferentes, se você quer viver diferente, você precisa começar a plantar hoje. Se amanhã eu quero viver diferente, se eu quero estar diferente, eu preciso começar a minha plantação hoje. Porque a plantação, eu venho lá com a sementinha, eu planto, eu cuido, eu rego, é um processo. As coisas, só que a gente acha que as coisas elas vão acontecer assim, de uma hora para outra. E a gente não entende o processo da jornada. Sabe o que acontece? Eu até fiz um post ontem a respeito disso, do sucesso. Que o sucesso é quando a gente se alegra com a jornada e não só com o destino. É quando durante toda a minha caminhada, durante toda a minha trajetória, eu me alegro todos os dias. Porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu vou estar. E quando eu chego nesse ponto, ali não é o mais prazeroso. Quando você conquista aquilo que você tanto quis. É muito bom conquistar. Mas quando você olha para a sua jornada, quando você olha para a sua trajetória, por isso que eu falei para vocês em questão, quando vocês olham para a história de vocês, se vocês se orgulham. Se vocês se orgulham da pessoa que vocês são hoje. E se não, você precisa começar a plantar. Você precisa começar uma nova plantação para ter uma nova colheita. Nós já estamos no meio do ano. Né? Já estamos no mês de junho. E durante esse primeiro semestre de 2023, você tem se orgulhado do que é que você tem feito para colher bons resultados na sua vida. E se não fez nada, o que é que você quer? Como é que você quer estar? Lá em dezembro. Sabe, no Natal, no Ano Novo, como é que você quer estar? Feche os seus olhos e veja como é que você vai estar se sentindo. Com as pessoas que você ama. Como é que você quer estar? Tem uma visão positiva. Eu quero estar assim, eu quero estar com essas pessoas, eu quero estar com as pessoas que eu amo, eu quero estar bem, feliz, saudável, com saúde. Sinta como é que você quer estar. É essa a questão, sabe? A gente olha demais e se vê demais em situações ruins. E a gente não começa a refletir. Eu quero estar dessa forma, desse jeito. E eu vou começar a plantar isso hoje. Eu vou começar a fazer a diferença hoje. Para me colher isso amanhã. E quando a gente começa a fazer isso, de fato, as coisas elas começam a acontecer. Como eu disse para vocês, tudo é um processo. E durante o processo a gente precisa se alegrar, precisa celebrar. A gente precisa se ver bem. E durante toda essa jornada, sempre, sempre, sempre entendendo quem você é, entendendo o que Deus pensa ao seu respeito. Para de olhar o que as pessoas dizem a seu respeito, sabe? Para de chegar ali diante do outro e falar dos seus problemas. Tem pessoas que às vezes elas ouvem e elas dizem assim, já vem essa mulher reclamando de novo. Lá vem ela com esse problema de novo. Só isso. E não vão resolver. Então, se abra e fale dos seus problemas para quem de fato, eu sempre falo isso, pode te ajudar. Não é todo mundo que vai poder. Você só vai estar aumentando aquele sentimento ruim que está em você. Lançando para fora com pessoas erradas, muitas das vezes. Então, fale com quem de fato vai poder te ajudar. Procure ajuda de quem de fato tem ajuda para te dar. E comece a olhar pro lado bom de tudo isso que está acontecendo na sua vida. Eu não sei como você tá hoje. Eu não sei qual a sua situação hoje. Mas eu quero te dizer que tem o lado bom dessa situação ruim. Você não sabe hoje o porquê. Mas lá na frente você vai dizer, que bom que isso aconteceu. Que bom que eu passei por tudo aquilo. Porque me tornou mais forte, me tornou mais firme, me deu mais resiliência, me deu coragem de avançar.
olha por esse lado. E tem uma frase de Roberto Chiniachik que diz assim: o sábio agradece sempre e o pobre de espírito só reclama. E é de fato isso. Seja sábia, agradeça sempre. Não seja um pobre de espírito que só reclama. E assim você vai ver grandes resultados na sua vida. Tá bom, meus amores? É sobre isso a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam a cada dia ser mais gratos diante do Senhor. Que a mão de Deus seja estendida sobre a vida de vocês. E grandes coisas ainda estão por vir. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo Café com a Coach.